Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Quando nós falamos sobre sucesso ou fracasso, muitos acabam de alguma forma sendo levados a crer que isso seja então obra do destino ou da sorte. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema do destino, da sorte, sucesso, fracasso. E eu começo com uma pergunta: existe destino? Existe sorte? Eu posso atribuir todo o sucesso ou fracasso na minha jornada, todo o infortúnio, toda a dificuldade, apenas à sorte ou ao destino? O que a palavra de Deus nos fala com relação a isso? O pensamento de muitos aí fora é que realmente, muitas das coisas que acontecem na nossa vida sejam apenas fruto do destino, de que somos destinados, quem sabe, a sofrermos uma existência toda, ou que outros são destinados então, a passar ali uma existência toda abençoados e com uma vida farta e tranquila. Muitos também, como eu disse, atribuem isso à sorte, como se algumas pessoas então recebem ali uma porção especial na sua vida ali de sorte que permite agora que ela possa então receber e alcançar algumas coisas que outros, mesmo que venham a se esforçar e a lutar, não vão conseguir. O problema, na verdade, não está no pensamento lá fora, no pensamento humano. O problema está quando, indo à palavra de Deus, as pessoas acabam entendendo também, de alguma forma, que Deus agora ele faz ali uma predeterminação, uma escolha, onde ele já seleciona então alguns para salvação e outros para perdição, fazendo assim com que muitos acabem se desanimando, uma vez que entendem então que não sejam ali pessoas que foram escolhidas por Deus e que portanto não vai valer a pena nenhuma o esforço então de buscar fazer aquilo que é certo ou correto. De onde surge essa ideia, Muitos ao ler alguns textos, como vou ler com vocês aqui, Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 30, muitas vezes constroem esse pensamento. Paulo ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Muitos, então, quando leem essas palavras aqui, usadas como predestinação, entendem, então, que Deus ele já tem ali seus escolhidos, seus eleitos, aqueles que, não importa o que façam ou o que escolham, já estão separados então para a salvação. E que muitos outros então, da mesma forma, não importa o que escolham, o que façam, já estão também ali predestinados para a perdição. Será que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui? Precisamos entender que quando se usa essa palavra predestinação, ela faz parte ali de uma construção, ela recebe ali um prefixo, o prefixo pré, pré trazendo a ideia de algo anterior. Então diz assim, predestinada, no sentido de que Deus, em sua vontade, em seu desejo, ele tem ali então o propósito de que a pessoa aceite agora a salvação e permita que Deus opere isso. Mas isso não significa que Deus agora determina. Vou dar um exemplo que fica mais claro. Todo aluno que vai para a escola, ele é predestinado então a concluir seus estudos, a se formar. Agora isso não significa que porque ele é predestinado, ele vai terminar, ele vai concluir. Isso depende do seu esforço, isso depende do seu empenho de ele ir, de ele continuar estudando, de ele continuar, então, aquela jornada até o final, para que daí sim ele alcance, então, a conclusão dos estudos. Então, quando Deus predetermina, diz Paulo aqui, não significa que Deus está agora destinando, determinando aquilo que vai acontecer, mas que é a vontade de Deus que isso aconteça. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente pode ver isso. Por quê? Vamos ler alguns textos aqui, eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus, porque é ela que nos ajuda a entender essas questões muitas vezes mal compreendidas.
Temos que pensar numa coisa: Deus pode até permitir que passemos por circunstâncias, por dificuldades, por provas. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Porque Deus tem planos e propósitos para a nossa vida. E às vezes trabalha de forma a moldar o nosso caráter. Mas mesmo quando Deus permite que algumas coisas aconteçam, isso não significa que seja Ele quem causa isso. Tiago, falando sobre isso, é interessante, eu quero ler com vocês. Ele diz assim, Tiago 1, capítulo 13, ele diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago aqui então diz que não é Deus quem tenta ninguém, mas é a própria escolha humana, o próprio desejo humano que, dando agora vazão a isso, permite então que as consequências venham sobre a nossa vida. E falando de consequências e da palavra de Deus, Deus tem aqui para nós diversos textos onde Ele nos orienta e nos explica com relação a isso. Quando vamos para o Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 30, 19, ali sendo dirigidas palavras ao povo de Israel, palavras de orientação, diz assim Deus para eles, por meio de seu profeta: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que diz o texto agora de Deuteronômio 30, 19. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aqui nós vemos o uso dessa palavra, escolha, escolher, escolha. Depois lemos aqui também Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Olha só, novamente o uso dessa palavra. Hoje a quem servais, se aos deuses a quem seguiram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui vemos dois textos onde fala ali que as consequências vão vir das escolhas que serão feitas. Há mais aqui, alguns textos que eu quero ler. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, das suas escolhas. Mais alguns textos eu quero ler. Que Mateus 16, verso 27, no contexto da vinda, da segunda vinda de Jesus, quando ele vem para buscar os salvos, diz aqui, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Obras, escolhas, ações, decisões, não destino. Estamos vendo aqui alguns textos onde mostra que Deus vai retribuir conforme as escolhas, e não já tendo pré-determinado ali, então, o destino de cada um. Quero ler mais um texto, Apocalipse 22, verso 12, diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui de novo Jesus, no livro do Apocalipse, falando sobre a sua vinda, ele diz: eis que venho sem demora. Então ele diz, logo ele vem buscar, e vem buscar a cada um que tiver preparado, e vai entregar então o galardão, vai dar ali a salvação, vai dar ali a recompensa, a cada um conforme as suas obras. Mais um texto que eu quero ler com você. Quero que a palavra de Deus hoje ela fale sobre isso. Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ou seja, as escolhas, isso também se fará. Vai ter ali a consequência, uma consequência proporcional àquela escolha então que foi feita. Temos mais alguns textos que eu quero ler aqui. Romanos 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se já estamos destinados, se a questão depende da sorte ou do destino, e não de escolhas, porque diz aqui que cada um vai ter que dar contas de si mesmo a Deus. Vamos dar contas do quê? Se já estamos predestinados, então, à salvação ou à perdição. É porque isso não acontece. E é o que diz Romanos 2:6, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou seja, segundo a sua escolha. E olha o que termina aqui falando com Paulo, Romanos, 2 Coríntios 5:10. Paulo diz assim:
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então Paulo também aqui traz essa ideia de que Deus ele vai retribuir a cada um conforme as escolhas, conforme os atos, as atitudes, e não já numa pré-determinação, então, de que a pessoa já está ali, escolhida para a perdição ou a salvação. Isso depende das nossas escolhas, das nossas decisões hoje. É por isso que Deus aqui, na sua palavra, ele fala ao nosso coração, ele apela a cada dia para que nós possamos escolher. Assim como li naqueles textos do Antigo Testamento, onde ali Moisés, Josué também falam ao povo que escolham a quem eles querem servir, que eles escolham a vida e não a perdição. Quando nós lemos 1 Timóteo 2,4, Paulo diz assim, o qual, falando aqui de Deus, ele diz, né, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que Paulo diz aqui. Deus, né, Jesus aqui, o Senhor, ele deseja que todos sejam salvos. Então, como é possível que haja destino, sorte ou uma predestinação, se aqui o texto está dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos, mas, né, para isso a gente sabe que é necessário que as escolhas sejam feitas. E ele diz mais, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o plano e propósito de Deus para cada um de nós. Salmo 25, verso 12, nós lemos assim, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Veja, Deus vai instruir, ele não vai determinar. Mas diz ali, aquele que teme a Deus, sim, Deus vai dar sabedoria. Deus vai ajudar o ser humano, essa pessoa, esse ser temente a ele. Agora, então, tomar as decisões corretas, a escolher o que é correto. Mas o fato de Deus nos ajudar não significa, mais uma vez, que Deus vai fazer agora algo roubando, tirando de nós, então, ali o uso do livre-arbítrio. Pelo contrário, ele respeita o livre-arbítrio humano e por isso que diz que vai retribuir a cada um conforme as suas escolhas. Mas a verdade, o fato é que temos que entender é que não existe aquilo que muitos atribuem aí fora a uma ideia de um destino, como se era o destino de alguém que aquilo acontecesse, que era o destino de alguém que aquilo não acontecesse, que isso foi fruto da sorte ou da falta dela. A verdade é que tudo está relacionado com nossas escolhas, com aquilo que eu escolho a cada dia, e principalmente quando falo relacionado às questões espirituais, as questões relativas à nossa salvação. Não é o propósito de Deus que viemos a nos perder, pelo contrário, que possamos alcançar a salvação. É por isso que Jesus, ele diz lá em Mateus 7, 13 e 14, eu quero terminar com a leitura desses textos, para que nós possamos refletir no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso, então, 13, aqui Jesus ele vai dizer assim, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus aqui ele fala que só tem duas portas, dois caminhos, e eu devo escolher um deles. Mais uma vez aqui a questão da escolha, e ele fala, escolha o caminho correto. Busque aquele caminho que vai te conduzir à salvação e não aquele caminho que vai te conduzir à perdição. Deus enviou seu Filho, quando lemos ali também o Evangelho de o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, João 3,16, ali diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Que nenhum venha a perecer, senão que todos tenham a vida eterna. Mas para isso é necessário uma escolha. É necessário buscar, conhecer, se relacionar e aprender mais de Cristo. Para que quando Ele venha, e sejamos preparados para o encontro com Ele. Se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de buscar em Deus sabedoria para que possa fazer as escolhas acertadas. Porque no final, nosso sucesso ou nosso fracasso não serão obra do destino ou da sorte, mas das escolhas que tivermos feito. Que Deus nos abençoe ricamente. Que Deus continue te conduzindo a cada dia mais ao conhecimento da pessoa e da palavra dele. É o meu desejo para você.
Amém.